Olá, boa noite. Agora 6h52. Faltam apenas cerca de 3 meses para as eleições 2014. Nossa equipe foi às ruas conferir como está a expectativa para a hora do voto. No Vale do Paraíba, mais de 1 milhão de eleitores são esperados nas urnas em outubro. Veja. A rotina da população já voltou ao normal após a euforia e frustração pela Copa do Mundo no Brasil. Mas será que já tem gente pensando nas eleições que acontecem em outubro? Eu acho que ainda que não. Eu acho que o Brasil ainda está chocado ainda com a Copa do Mundo, ainda um pouco, né? Está no ritmo da Copa do Mundo, mas aos poucos vamos começar a interagir, né? Acho que o brasileiro ainda não caiu em si com as eleições, ainda não. Deveria já estar pensando para que seja feito um negócio correto e bem para o povo, né? Que fica muito centralizado a discussão no presidente, mas os outros cargos também são muito importantes, né? Sem o pessoal lá do Congresso para poder fiscalizar, não tem jeito, tem que estar esclarecido isso para toda a população. Na região do Vale do Paraíba, mais de 1.700.000 pessoas devem comparecer às urnas. Os eleitores vão escolher candidatos para 5 cargos federais e estaduais. As eleições vão definir o próximo presidente da República, governador dos estados, um senador, deputados federais e estaduais. Este cientista político lembra que as manifestações que começaram em todo o país em junho do ano passado mostraram que a população está insatisfeita e isso pode refletir nas urnas. Mas é claro que essa reflexão precisa ter qualidade. Então, essa juventude engajada nesses movimentos precisa aproximar-se de uma discussão mais séria, de uma discussão mais bem consolidada, que é a discussão política. Até porque milagres não existem. Se não há essa consciência política formada, com certeza o voto colocado no dia 5 de outubro não terá qualidade nenhuma. E ao contrário, se essa discussão for de fato justificada, for levada em consideração, com certeza muitas mudanças vão ocorrer nessas eleições de 2014. Neste ano, os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral também vão poder votar para presidente. O chamado voto em trânsito acontece em cidades com mais de 200.000 eleitores, o que abrange 85 municípios do país. As pessoas devem comparecer à Justiça Eleitoral, indicando onde querem votar até o dia 21 de agosto. Tem muitos candidatos, porém eles prometem muitas coisas, né? E acabam não fazendo. Então fica difícil pra gente que é jovem ainda, né? Que eles prometem tantas coisas, bolsas de estudo, melhoria nas escolas e tudo mais, né? E acabam não fazendo. Então fica difícil. Eu ainda não sei em quem que eu vou votar. Em Aparecida, o vereador Elcio Ribeiro Pinto, do DEM, foi afastado do cargo por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela Câmara por unanimidade na manhã de hoje. O parlamentar está preso há mais de 40 dias por suposto envolvimento no esquema ilegal de venda de barracas na feira de ambulantes da cidade. No dia 4 de junho, uma operação da Polícia Civil prendeu o vereador Elcio Ribeiro Pinto, do DEM, o secretário de Indústria e Comércio da cidade, João Luiz Mota, além de 3 servidores públicos municipais e 2 homens que trabalhavam como agenciadores de barracas na feira de Aparecida. De acordo com a investigação, eles negociavam espaços para feirantes a preços que variavam de R$40 mil até R$350 mil. No dia 11 do mesmo mês, 2 radialistas foram presos por suspeita de prática de extorsão contra um vereador da cidade. O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público e pela Justiça Eleitoral. Todos os acusados permanecem presos. A Câmara enviou nota e informou que, apesar da decisão, o vereador não perde o cargo no Legislativo, mas deixa de receber os salários e continua preso. Um suplente da mesma legenda deve assumir provisoriamente a vaga no Legislativo. A Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação civil contra o Estado solicitando médicos para atender presos no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. Desde o início do ano, a unidade prisional sofre com o surto de sarna, que atingiu mais de 80% da população carcerária.
O Centro de Detenção Provisória de Taubaté é um barril de pólvora prestes a explodir. 2.000 homens se amontoam onde só há espaço para 768 presos. E como se não bastasse a superlotação, um surto de sarna foi constatado na população carcerária em fevereiro desse ano. Segundo o laudo assinado pela coordenadora da Vigilância Sanitária, Stella Zoner, 85% dos detentos estão contaminados. A sarna é provocada por um parasita que se alimenta de queratina, substância presente na camada da pele. A transmissão se dá pelo contato físico, por isso a doença é mais comum em ambientes com grandes aglomerações. Com a infestação de sarna confirmada pela vigilância, a juíza da Vara de Execuções Criminais, Sueli Zeray, que determinou a interdição do prédio e proibiu a chegada de novos presos até que a situação seja normalizada. A Justiça suspendeu a licença prévia emitida pelo IBAMA, que autoriza a ampliação do Porto de São Sebastião. A decisão do juiz Ricardo de Castro Nascimento tem caráter liminar e aponta que o início das obras pode representar dano irreparável ao meio ambiente. Na ação, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo pedem que a Justiça suspenda o processo de licenciamento ambiental do porto até que as empresas responsáveis apresentem uma conclusão segura sobre a viabilidade do empreendimento na região. Por telefone, a procuradora Maria Rezende Capucci afirma que os estudos apresentados ao IBAMA pela Companhia Docas são insuficientes e sim, o projeto de ampliação hoje, da forma com que se encontra, causaria danos irreversíveis ao meio ambiente. Existem danos do ponto de vista do meio ambiente social e danos do ponto de vista do meio ambiente natural. E aí esses sim se concentram no mangue e também nas demais áreas de preservação, áreas que são ambientalmente protegidas aqui na região. De acordo com o projeto, caso aprovado, o novo porto terá capacidade até 30 vezes maior e ocupará uma área de até 3 vezes superior à atual. 18 navios poderão atracar simultaneamente. Hoje, são permitidos apenas 4. Ainda de acordo com o relatório da Companhia Docas, a ampliação deve gerar na fase de obras até 900 postos de trabalhos diretos e 1.800 indiretos. Já na fase de operação plena do porto, com todos os terminais completos, deverão ser cerca de 4.000 novos empregos diretos e indiretos. Mas, para a Procuradoria, esse também é um fator preocupante. O acréscimo populacional, em razão da atração que essa oferta de empregos, em princípio, pode gerar nas pessoas. Então, quando você não coloca em análise conjunta os vários empreendimentos na região e considera a atração de empregos, de pessoas em busca de emprego, somente em relação a um dos empreendimentos, no primeiro momento esse empreendimento pode se apresentar como viável, mas quando você soma a ele os outros 12, 13 empreendimentos que a gente tem aqui de grande porte na região e a atração de pessoas por esses empregos, você pode colocar como insustentável a situação do ponto de vista social, considerando que na região 80% do território do litoral norte não permite a ocupação, seja porque é protegido por uma legislação ambiental, seja porque constitui área de risco. Para a procuradora, são vários os pontos negativos ainda presentes no projeto. E a medida que suspende o início das obras oferece um tempo hábil para que sejam apresentadas alternativas menos impactantes ao meio ambiente. Um exemplo que pode, segundo a Procuradoria, ser irreversível é o impacto ao manguezal do Araçá, que corre risco de ser extinto. O manguezal do Araçá é o local onde o projeto pretende ser instalado. Num primeiro momento, o projeto previa o aterro de quase a totalidade da Baía do Araçá e atualmente ele foi alterado e prevê a construção de uma laje sobre pilotis nessa região. Essa construção de laje, ainda que não haja o aterramento em si, né, o aterro da Baía do Araçá, a construção de uma laje sobre pilotis vai deixar todo esse ecossistema no escuro. Vai ficar na sombra, inclusive a própria decisão judicial que suspendeu a licença prévia fala exatamente isso, que o manguezal vai ficar no escuro. Isso muda completamente a hidrodinâmica daquele ecossistema, a fauna que vive ali naquela região e pode alterar completamente toda a forma, toda a função ecológica daquele ambiente, daquele espaço, que inclusive é uma área de proteção, de preservação permanente.
ainda que você não aterre, que não haja o aterro da Baía do Araçá, a construção dessa laje praticamente vai extinguir qualquer função que esse ecossistema possa desempenhar hoje. A Justiça Federal marcou uma audiência preliminar entre as partes para 12 de agosto. Até lá, permanece suspensa a licença para qualquer tipo de obras no local. Por nota, a Companhia Docas de São Sebastião informou que a ação foi movida contra o IBAMA, órgão licenciador ambiental, porém, como parte interessada no processo, vai reunir argumentos técnicos que comprovem a rigidez dos estudos ambientais e do projeto de ampliação do porto e tomará as medidas cabíveis junto à Justiça. Veja em instantes, pela terceira vez neste ano, uma escola é alvo de criminosos em Taubaté. E ainda, eu volto com a previsão do tempo para amanhã. Vem frente fria por aí. Agora 7h03.